Bom dia, dona de oficina. Maravilha? Seja todo mundo bem-vindo ao podcast do Edu. No podcast do Edu, a gente fala para você, dono de oficina, estratégias para como você organizar a sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende. Hoje eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou apresentar esse senhor aqui que está, para quem está no Instagram aqui em cima, ou quem está aqui do lado no YouTube e no Facebook. Esse é o Eduardo Silva, dono da Tagma Car Service e criador do método Mecânica da Mente. O que a gente vai falar hoje, Edu? A gente vai continuar no que a gente parou na terça-feira, né? Hoje é um especial essa semana de como aumentar o valor do seu orçamento na sua oficina mecânica e seus clientes continuarem aprovando. O que isso quer dizer? A gente está falando de uma estratégia que, na verdade, já vou trazer do episódio da terça-feira, da parte 1. A gente está falando de vendas. Tudo dentro da oficina mecânica se baseia em vendas. Agora, e por que isso é importante para você, dono de oficina, que você quer organizar a sua oficina e quer lucrar mais? Muitas vezes, você não está conseguindo organizar ou lucrar mais, ou você acha que você não consegue organizar porque você precisa vender, você precisa faturar mais, porque você não está conseguindo vender o seu serviço. Ah, mas William, é vender de venda? Não. Muitas vezes a venda passa só da forma de você estar vendendo o que você entrega para o seu cliente. Às vezes o seu cliente está indo no outro cara que cobra mais barato porque você não conseguiu vender as qualidades da sua oficina. Certo, Du? Eu aproveitou e tomou um cafezinho enquanto eu falei isso. Não, aí eu tô só prestando atenção na aula aí que você já tá passando aí. Foi. Eu trouxe o resumo da última aula, né? Um É, pouquinho. então vamos lá, né? Vamos continuar falando sobre isso que praticamente não é falado na área da reparação automotiva, não é falado isso. Você não vê ninguém falando. Por quê? Porque quando você fala de vendas, traz uma conotação de uma certa forma negativa, né? Por exemplo, se eu perguntar para as pessoas, né, se ela tem algum tipo de restrição, ranço, né, raiva de vendedor, a gente vai encontrar uma grande quantidade de pessoas que vai se identificar com isso. Por exemplo, por quê? Porque às vezes imagina, qual que é a imagem que tem do vendedor? É aquele cara batendo quando era criança, né, batendo na porta de casa para vender panela e queria porque queria de qualquer jeito vender, né? É aquele cara na rua que fica querendo vender as coisas. Você vai às vezes naqueles locais, né, nos grandes centros, quer vender as coisas, quer empurrar, quer fazer de qualquer jeito e não funciona desse jeito. Isso daí é vendas, mas é uma estratégia de vendas, mas que de uma certa forma traz. E um outro ponto também, William, quando a gente fala de se vender, né, que nem você comentou, a verdade as pessoas têm que aprender a se vender. Só que quando usa o termo se vender, também traz uma conotação negativa. De uma certa forma, tem pessoas até que chegam ao ponto de associar, né? Qual é uma das profissões mais antigas do mundo que se vendiam? As meretrizes, tá vendo? É uma das profissões mais antigas do mundo. E como que ela fazia? Ela se vendia para o cliente. Então, assim, ela usava já de uma estratégia, né, de uma certa forma, para atrair os clientes para consumir o produto. Então, assim, agora quando você realmente entende a importância de vendas, aí sim. Olha só que interessante, William. Essa semana a gente resolveu fazer esse especial, trazer, né, bastante conteúdo sobre isso, trazer estratégias aí para ajudar o dono de oficina a organizar a sua oficina. Por exemplo, ele sabendo, ele entendendo que vendas é muito importante para a oficina dele, ele já está organizando a oficina dele. Por quê? Porque ele já vai começar a entender que existe um setor oculto dentro da oficina que talvez ele pratica, mas ele não sabia que existia e vai passar a dar uma atenção maior. Então, essa semana aqui hoje, né, estamos fazendo esse podcast aí numa quinta-feira, 28 de julho de 2022. E essa semana, né, na quarta, quinta e sexta-feira, eu estou participando de um treinamento que chama Business High Performance.
E quando eu chego no treinamento, no primeiro dia que foi ontem, todo o período da manhã, de mais ou menos umas 9h30, 10 horas da manhã, até 1h30 da tarde, qual foi o tema? Vendas. Para você ser um empresário de alta performance, para você ser o dono de uma empresa de alta performance, para você ser um empreendedor de alta performance, você tem que saber de vendas. Não tem como, né? Por exemplo, a maioria, que nem eu falei no outro podcast, né, na primeira parte, que dono de oficina não vende, ele é comprado, né? A oficina mecânica não vende, ela é comprada. Os nossos clientes nos vendem melhor do que nós mesmos. Nós não sabemos nem ao menos se vender. Então, vender os nossos serviços, né? O máximo que eu sei dizer é: eu sou honesto, né? Eu sou transparente. Qual que é o outro ponto que eu falo? Eu faço um bom serviço, né? O cara tem medo de falar assim: meu, eu sou muito bom no que eu faço. E eu sou a pessoa certa para cuidar do seu carro. Eu sou altamente capacitado para cuidar de uma BMW. E se você não tomar cuidado, dependendo de onde você leva, pode ser colocado defeito no seu carro. Eu não, já estou capacitado para isso. Parece que você se vender e você falar qualidades positivas suas se torna uma pessoa arrogante. E não é bem assim. A arrogância tem uma outra conotação. A arrogância é um gatilho de defesa de um problema interno que a pessoa tem, né? Então, quando ela se sente atacada, de uma certa forma ela vai. Por que que às vezes o dono de oficina, né, quando o cliente questiona o serviço dele por uma dúvida, ó, isso já é uma estratégia de venda. Às vezes o cliente está perguntando, não é porque ele está desconfiando de você, é porque ele está simplesmente sem a informação correta para que ele se sinta seguro e fechar o orçamento. Agora, se você aí sim é arrogante de não entender que você precisa aprender sobre vendas, aí você já vai fazer o quê? Você vai fechar a cara. Aí sim você vai ser arrogante. Fechar a cara, não vai querer saber, não vai dar atenção correta. Agora, se você entende de vendas, aí o que que vai acontecer? Você vai entender que o cliente vai estar com questionamento e ali você vai automaticamente virar a chave para que você entenda quais são as dúvidas do seu cliente que impede ele de bater o martelo. E você vai ter que ter um tempo disponível para cuidar desse cliente, sanar todas as dúvidas e aí sim ficar muito feliz e fazer o que a gente chama de uma venda saudável, que é o ganha-ganha, né? A empresa ganha e o cliente ganha, todos ganham. Mas voltando um pouquinho, né, William? Participando desse treinamento foi praticamente aí a manhã inteira falando só sobre vendas. Se você for analisar, a oficina não sabe se vender, mas tem outras profissões também que não sabem se vender. E quem entende disso se dá muito bem. Por exemplo, você vai ver esses advogados de renome, né? Por que que eles são tão requisitados? Porque eles sabem se vender. Qual que é a forma deles se vender? Dependendo de como eles conversam, de como eles trazem a imagem, eles são as pessoas que simplesmente resolvem o que a maioria não resolve. Então ele se coloca, ele se vende como um solucionador de problemas, digamos, né, entre aspas, aí meio que impossível, né? E assim, uma causa que praticamente se considera perdida, ele consegue. Por quê? Porque ele sabe se vender, né? Aí sim, então, por exemplo, engenheiro se vender, né? Pedreiro se vender, outras profissões, você, dono de um restaurante se vender, né? Como a sua melhor alimentação. Então, hoje, se você for ver na internet, tem muita coisa falando sobre vendas que está na sua cara, que de uma certa forma pode trazer raiva para você. Mas para outras pessoas está trazendo um benefício imenso. Então, agora vamos entrar na área da reparação automotiva. Meu dono de oficina, que ele aprende a vender, ele vai conseguir justamente quando você tem todas os componentes certos da engrenagem que funciona numa oficina no seu devido lugar, o que, que vai acontecer, Willis? Isso aí vai casar e vai se tornar muito interessante o cliente levar o veículo na oficina dele. Então, ele aprendendo a se vender é justamente um dos componentes dessa engrenagem, né? Vamos imaginar que seja, né, uma estrutura física bem organizada, bonita, né, o dono da oficina bem apresentável,
né? Os profissionais bem treinados lá, não estou falando só capacitados, não, bem treinados para receber uma pessoa, né? Às vezes o cliente chega na oficina, o dono da oficina às vezes não está ali na frente, mas está o colaborador, ele precisa saber fazer já o primeiro atendimento ali, porque se o mecânico que estiver trabalhando não receber ou de uma certa forma ignorar essa pessoa, né, que acabou de chegar, pode se tornar um problema para o restante do complemento da venda. Então, assim, essas engrenagens, aí sim você saber sobre vendas, entender sobre pessoas, né, ter as estratégias certas e sim, né, ter um serviço que você considera justo, não é assim o melhor preço, não, é o preço que se considera justo, aí sim casa aquela engrenagem do qual vai ter o funcionamento perfeito e correto. William, quando a gente fala de vendas na área da reparação automotiva, é algo que assim, aí o dono da oficina pode questionar alguma coisa e falar assim, mas meu negócio é consertar carro. É o que você mais ouve, né? Não, meu negócio é arrumar carro. Mas se eu for aprender sobre venda, será que eu consigo? Consegue, né? Olha só que interessante. Quando eu resolvi montar, né, o método da mecânica da mente, os primeiros passos foram dados, né, com algumas pessoas, uns que eu já tinha um contato muito próximo e outros que eu não tinha um contato tão próximo, mas assim, amizade de segmento. Tá? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei esse trabalho da mentoria, né, da mecânica da mente, eu já entendia, eu já tinha ciência sobre vendas. Então a gente começa a falar sobre mudança de mentalidade, a gente começou a conversar o comportamento e eu fiz ali uma sequência de aulas sobre vendas. E eles começaram a ficar. E dentro das aulas de vendas tem a cereja do bolo, né, que é algo totalmente especial que só quem dono de oficina que participa da mentoria sabe, tanto que essa última turma eles estão recebendo um conteúdo muito mais aprofundado sobre essa cereja do bolo que ensina o dono de oficina a, a virar o jogo e assim entender realmente de vendas. E aí eu passei para eles. E engraçado que tinha dessas pessoas que começaram o método da mecânica da mente, eles assim não tinham contato nenhum com vendas, não tinham a mínima ideia, se achavam totalmente despreparados. Falaram assim, será que eu vou conseguir fazer isso? Então aí a gente teve o Diego, né, que ele falava que ele estava totalmente perdido dentro da oficina, zero não, menos 10 de vendas, porque nunca teve contato com o cliente. Um rapaz assim, que ele é muito bem apresentável, mas assim, ele não sabia, ele se sentia acuado. Foi treinado, hoje ele vende muito e vende muito bem dentro da oficina, graças ao método da mecânica da mente, né? O Mate, altamente reclamão, né? Chupava bala. Sabe quando o cliente chegava na oficina e falava assim, nossa, quanto você compra para trocar uma pastilha? R$ 30. Aí o cara, oxe, né? Porque ele é da Bahia, né? Oxe, não, faz 20 conto aí que aí a gente já troca. Aí ele com medo, ele, oxe, tá bom, vai, dá esses 20 conto aí que eu troco. E aí ele ficava com raiva, porque o cara colocou o preço, ele não podia perder, ele estava achando que ele estava recebendo R$ 20, mas ele não estava recebendo R$ 20, porque o serviço dele realmente vale muito mais. Só que ele não estava conseguindo saber o quê? Se vender, convencer aquela pessoa, ou converter, né? Eu não gosto muito do convencer, do converter aquela pessoa para entender que a proposta dele é a proposta mais certa pelo que ele costuma executar. E aí o que aconteceu? O Mate, né? De R$ 30 de mão de obra para trocar uma pastilha, ele simplesmente aumentou o valor, porque eu falei, bom, muda a estratégia. Ele aumentou 300% do valor da mão de obra. Dá quanto, William? Aumentar 300%. Pô, essa hora da manhã era 30 que você falou? 30 vai para 80? 30, 60, 30 90, dobrou. 120. 120? Eu, Aí, aí o que aconteceu? Ele falou, esse valor aí
Vamos colocar 100? Aí eu falei, eu entendi, você tá com medo, né? Ele falou, medo? Isso daí não vai. Ele falou, não vai dar certo. Com essas palavras, não vai dar certo. Eu falei, vamos ver se não vai dar certo? Vamos. Então você vai fazer da seguinte maneira. Aí é o que o método ensina. Você vai fazer o procedimento A, B, C, D, E. E você vai mostrar, você vai conversar com ele. E ali ele começou a fazer. E começou a dar certo. E começou a dar resultado. E ao invés de perder o cliente, ele começou a receber outros clientes. E aí ele falou, meu, tá dando certo. Eu falei, perdeu algum? Ele falou, teve um rapaz que ciscou demais, foi embora, mas depois ele voltou. Aí, quando o cara foi embora, ele falou, eu fiquei com medo, né? Porque dono de oficina não quer, ele não quer que o cliente saia. Ele praticamente quase que faz o serviço de graça, mas ele não quer perder o cliente, né? E às vezes aquele cliente que saindo, por mais que você faça uma venda, uma proposta para ele interessante, muito boa, pode ser que ele não queira. Por quê? Porque ele é uma pessoa que ela só gosta de comprar de quem oferece um serviço muito baixo, características de um comprador. Então ali ele começou a aplicar e aí começou a trazer resultado. E aí esse método, né, da mecânica da mente aí, na aula de venda, se tornou praticamente uma obrigação dentro do ciclo. Fez muito sentido, ajudou muito. Então, quem não é habituado a vender os seus serviços na oficina, né, se vender, ele praticamente já sai ali com um nível muito bom. Você vê, William, eu sou real no que eu falo. Vai sair num nível muito bom. Não vai sair um expert em vendas. Por quê? Porque o expert em vendas, ele nunca vai se tornar aí, ele sempre vai estar em constante evolução, constante aprendizado. No meu, aqui no caso, acho que o pessoal está vendo um trechinho aqui dos livros, né? Isso daqui não são enfeites, como a maioria das pessoas, são livros que realmente eu leio e que tem uma estratégia que eu faço para aprender a ler, William, é deixar alguns livros, ó, tanto que tem aqui embaixo, que se eu esticar aqui, vai ter um fio que vai acabar derrubando nossa câmera. Mas eu deixo sempre um livro que eu quero ler na cabeceira aqui, porque sempre eu estou no escritório e toda vez que eu venho no escritório, eu vejo esse livro, eu falo assim, meu, eu assumi um compromisso de ler esse livro e eu preciso ler. E aí eu tiro uns minutos e leio ele. Né? Essa é uma estratégia que você pode fazer. Então, quando eu falei que o dono da oficina ele vai sair já muito bom em se vender, em vender o seu serviço e melhorar os números da sua oficina, é porque eu estou falando que assim ele vai ter que continuar estudando, lendo livros, vendo palestras, ouvindo podcasts, porque o sistema aqui, né, da mente, por isso que chama o método, né, da mecânica da mente. Então, o mecânico ele trabalha muito com a mente para fazer um diagnóstico, para fazer um reparo. Só que ele pode utilizar a mente também para ser um empreendedor, ser um administrador, saber fazer uma compra certa, porque o segredo da venda está na compra, né? Então, ele pode trabalhar. Então, ele vai começar a trabalhar trilhas, né? Sinapses neurais sobre vendas. E aí, quanto mais ele consumir conteúdo disso, mais aprimorado, mais é, expert nessa parte ele vai ficar. Hoje, na minha grade, tanto de livros físicos quanto de livros digitais, né, no Kindle, a porcentagem maior de categorias de livros são de vendas. Né? Por quê? Porque eu entendi. Aí, talvez, algum amigo dono de oficina vai perguntar assim, por que que ele se especializou tanto nisso? Sendo que a parte técnica é a mais importante. Aí eu digo, engano seu. A parte técnica é extremamente importante, sem dúvida nenhuma. Né? Eu dou a devida importância. Eu ainda continuo o meu ritmo de aprendizado técnico, porque isso daí, por conta daquilo que eu vendo, ó, por conta do que a Tagma vende, que é serviços, eu preciso estar atualizado. Mas somente isso não é o suficiente para que eu venda, né? Olha aí, ó, tem um amigo aí que está perguntando, né? Indica um livro para iniciantes. Vamos lá.
fazer questão aqui de abrir uma aspas aqui, né? Abrir um parêntese, né? Aqui no que a gente vem falando, um livro inicial de vendas. A Bíblia de Vendas. É um baita de um best-seller aí. A Bíblia de Vendas. Até depois lá no Instagram a gente pode colocar, né, William? Uma fotinho lá, colocar um post, né? Disso daí. Então esse é um livro muito bom, é um livro que mudou muito a minha mente. No caso, a gente vai ter que aprender também a converter o significado do que vai estar ali dentro do conteúdo do livro para quê? Para dentro da nossa área. Né? A gente vai ter que converter, ter que transferir aí, é como se a gente fosse traduzir, né? Traduzir aí para dentro do nosso segmento. E isso é o que eu faço dentro da mentoria da Mecânica da Mente. A gente faz muito isso, eu converto muita coisa que eu aprendi, que nem esses 3 dias que eu estou em treinamento, eu converto muito o que eu aprendo lá para aplicar dentro, não só da Tagma, mas dentro das oficinas que participam da mentoria em grupo. Né? E como eu estava falando, William, então, assim, a parte técnica era muito importante, né, para ser um complemento, me dá ali a autoridade para que eu complemente aquilo que eu vendo. Porque, na verdade, oficina que vende serviço não está mais só relacionado ao produto. O que é o produto? Conserto, né, de veículos, não. Está relacionado a pessoas. Né? Cliente, do início ao fim do processo e pós. Né, pós o processo. Então, sem dúvida nenhuma aí, se vender, vender os seus serviços na área da reparação automotiva é extremamente importante. Certo, William? Posso continuar? Quer fazer uma pergunta? Peraí. Lembrar isso que você acabou de falar, que a parte técnica é importante, lógico que é importante, mas você tem que lembrar que você é dono de oficina. Então, você tem que estar no papel de gestão, no papel de empreendedor. É bom você saber o técnico para você garantir que os seus colaboradores estão fazendo a parte técnica correta. Mas lembra, a proporção, o Edu já falou isso em alguma live, hoje a maioria dos donos de oficina estão 80%, 90% técnico, 10% gestão quando tem. 10% de gestão, eu estou englobando o empreendedor e o gestor. E você tem que virar isso. Você é dono de oficina, você não tem que estar ali o tempo todo debaixo do capô do carro, você tem que estar pensando em como sua oficina vai crescer, porque afinal, como que é, Edu? Se a oficina não está indo tal, o que acontece com a oficina? Não. Vai morrer, tá fadada à morte, William. Se a oficina não cresce, ela está Ela morrendo. morre. Se não cresce, está morrendo. Exatamente. Não existe estabilidade em nenhum negócio. Exatamente. A vida é movimento, é uma das leis da vida. E para a empresa também, a empresa tem que estar se movimentando. Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Isso é óbvio. Né? A pessoa que ela está assim, se ela falar assim, eu estou estável, aí eu vou ficar só tranquilão, não vou fazer nada, você está morrendo. Né? Porque se a vida é movimento, então deixou de se movimentar, você vai estar morrendo. Né? Deixou de movimentar-se a parte física, o que vai acontecer? A sua saúde não vai ficar legal. Simplesmente o que vai acontecer? Você vai piorar a sua saúde, está indo rumo à morte. Sua empresa não aprendeu sobre alguns setores, né, como o setor de venda. Se você não der a devida atenção, vai estar morrendo. O William falou um negócio interessante. Quando você vende o seu serviço, quando você se vende, você oferece uma proposta, né? Você já está fazendo um bom atendimento, você está entendendo qual que é o problema do cliente, aí sim você fala assim, não, eu vou conseguir fazer o reparo devido. Então, fazer o reparo devido entra na parte técnica, mas a gente já passou por outros 2 processos, né? Aí entra o time executar o serviço, né? Não pode ser só a pessoa, o time executar o serviço de maneira eficiente, com excelência, para que na hora da entrega simplesmente você possa ter aí um objetivo concluído. É todo um ciclo, né? Tem lá na mentoria, no método da Mecânica da Mente, tem lá a jornada do cliente. Então a venda, elas são vários pontos, né, dessa jornada do cliente aí.
William, deixa eu fazer um outro comentário aqui, né, extremamente importante. Muitos donos de oficina que estão em situações complicadas, né, de maneira financeira, porque assim, chega uma hora que a verdade aparece, né? Por mais que você não tenha os números na mão, não tenha o controle, mas uma hora você sabe que a situação, o dono da oficina sabe. E é uma quantidade enorme de donos de oficina que eles simplesmente estão ruins financeiramente. Pelo fato de eu estar trabalhando, ser dono de oficina e estar falando sobre isso, tem muitos donos de oficina que às vezes quando eu vou conversar com ele, eu pergunto, e aí, tá tudo bem? Ele fala, meu, não tá não, Eduardo, meu, tô com um problema financeiro, não tá dando dinheiro, meu negócio tá feio, tô com algumas contas atrasadas, e ali você já vê por quê. Porque a pessoa, além de não saber administrar o recurso que entra, ou ele está fazendo, né, dando a segmentação da sua oficina de maneira inadequada, do qual, infelizmente, leva para esse ponto, e o outro é simplesmente o fato de não estar sabendo se vender da maneira correta. Teve um bate-papo muito legal esses dias, porque a mentoria, né, da Mecânica da Mente, temos as aulas gravadas e a gente faz os encontros para tirar dúvida. E uma das coisas, quando a gente foi comentar sobre os números, isso aqui já vou dar uma dica muito interessante. Ó. Já, né, vamos lá, né, William? Vamos derramar bênção na vida dos donos de oficina que aqui estão, né? Pelo menos dar uma direção. Olha só que coisa maluca. Mas isso daí é comprovado, tá? Teve uma oficina que a esposa, né, que cuida da parte administrativa, ela falou que estava ali conversando, vendo uma forma de pegar um empréstimo, né, para fazer ali um fluxo de caixa, porque não estava conseguindo honrar com os compromissos e ela precisava muito de um dinheiro para poder, né, sanar algumas pendências e aí automaticamente eles tentarem de uma certa forma sair do vermelho. E ali eu falei para ela, eu falei, essa estratégia que você está fazendo é a mais correta para o momento? Aí fica aquele tal negócio, ficou aquela dúvida, né? Tipo, será que tem mais alguma? Aí eu falei, eu acho que tem. Né? E ainda estava querendo fazer um procedimento do qual um contador, tudo que eu estou falando, pega um cantinho de venda. O contador falou que ela poderia fazer. Só que o especialista ali, eu me considero um especialista e o Paulo também especialista, a gente analisou um risco na conversa dela, de que o contador estava incentivando de uma forma que se ela fizesse piriri parará, não estava totalmente errado. Porém, a gente comentou, o contador consegue fazer um contrato, assinar e entrar junto com isso com você? O contrato serviria para quê? Para ele simplesmente, de uma certa forma, criar um comprometimento. Não é só jogar a bucha para a mão dela, né? Porque ele foi o que trouxe, no caso, a solução para esse problema. Mas ele queria se responsabilizar, aí ela falou assim, é uma pessoa de extrema confiança. Não está relacionada à confiança. Está relacionada à capacidade de conseguir ajudar a resolver o problema. Aí foi aonde a gente entrou e será que... Quais são as outras possibilidades que tem? Dono de oficina mecânica que está passando por uma situação financeira muito difícil. Qual seria uma forma de você conseguir? Será que a gente só lembra de banco? Porque banco vende justamente isso. Banco, ele vende... Ó, olha só, né, William? Ele pega o dono da oficina que está totalmente apertado, que ele acha que o que realmente ele precisa é o dinheiro, o banco vai lá, coloca aquelas taxas absurdas, coloca aquele monte de cláusula no contrato, faz ele assinar, e ao invés de trazer a solução, ele simplesmente está decretando de vez, está assinando o atestado de óbito. O banco sempre fala mil maravilhas. Por quê? Porque eles têm meta para bater. Então aí o que vai acontecer? Simplesmente a pessoa vai se dar muito mal. O dono de oficina, ao invés de já estar cavando um buraco, né? Porque não está administrando dinheiro
direito o recurso da oficina, ele está cavando ali a própria cova. Pegou dinheiro do banco emprestado para solucionar esse tipo de problema, é porque assim, já cavou o buraco. Ele já entrou e sem ele perceber, ele está jogando terra para cima dele, para tapar, né, a cova e decretar a morte de vez. Eduardo, o que dá para a gente fazer numa situação dessa? Olha só, uma estratégia que eu aprendi. Um livro fininho, William. Um livro fininho que me trouxe uma luz imensa num período muito difícil que eu passei, atrelado a vendas. Quer melhorar, quer sair das dívidas? Venda melhor o seu serviço. Corre atrás. Quando a pessoa está com fome na rua, William, ela vai até as pessoas. Ela está com fome. Ela, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro, me dá alguma coisa para comer. Isso é uma proposta de venda, porque a pessoa ela não está numa situação muito legal. Agora, o dono da oficina, para melhorar os números da oficina, ele vai ter que aprender mais sobre vendas. Ele vai ter que vender melhor o seu serviço. Ele vai ter que entender técnicas. Por quê? Porque ele melhorando a venda, ele pode melhorar os números da oficina e automaticamente ele vai conseguir resolver os problemas financeiros. Pode falar, olha. Edu, eu sei que isso, acho que é a continuação do que você vai fazer, mas eu preciso fazer a pergunta para deixar bem claro. Talvez deixe passando na cabeça do André assim, cara, onde que eu erro? A pergunta é, né? Aonde que os donos de oficina mais erram quando tentam aplicar isso? Porque às vezes, igual o dono que está ouvindo a gente aqui agora, vai falar, beleza, eu vou vender. Mas se ele vai no que ele está acostumado hoje, que não, para quem não está dentro da mentoria mecânica da mente, vai só, vou vender, vou sair atropelando, vou vender tudo. Onde que eles mais erram? Onde mais erra é simplesmente na forma, né, na técnica usada, William. Não é só sair correndo igual louco, né? Aí você vai ter que entender, criar a estratégia certa para você iniciar. Por exemplo, o que você pode fazer? Você precisa mudar alguma coisa no seu ambiente para que aqueles clientes que você já tem, você consiga vender melhor para eles, eles consigam ver diferença em você, às vezes organizar a estrutura física da oficina, né? Tirar aquele monte de lixo, deixar de ser acumulador, mudar a sua roupa, cortar o seu cabelo, deixar a sua barba bem feita, né? Já é um componente ali para que as pessoas percebam que tem mudança ali, que tem alguma coisa de diferente. E ali você prestar um atendimento, e aí, né, um outro ponto para você começar também, cair para dentro da mentoria da mecânica da mente. Esse daí, assim, eu falo que... Por quê? Porque você não vai ouvir praticamente quase ninguém na área da reparação automotiva falando sobre venda, velho. Então, assim, na mecânica da mente, nós falamos sobre isso, né? Vendedor é fogo, né? Até aqui, ó, quando a gente está dando conteúdo gratuito, tá vendendo. E outra, na verdade, o significado da venda, né, William, é porque, a dor que eu tinha, eu solucionei. E eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso ajudar donos de oficina mecânica. E às vezes o fato de existir o valor, né, a ser pago, cria um outro sentimento. É o sentimento do comprometimento. Quantas informações grátis não tem se você pegar ali na internet? A pessoa que está nos assistindo aqui, se ele for lá depois, na hora que ele chegar na oficina, ele abrir lá no YouTube, palestra de vendas, você vai ver uma quantidade imensa, tá tudo gratuito ali. Quem é que consome? Né? As pessoas que sabem da importância. Mas a maioria, por exemplo, dono de oficina mesmo, isso que a gente está falando aqui, ele vai chegar e ele pode falar assim, tá falando groselha, tá falando asneira essa pessoa. Pois bem, né? Continue achando com a sua arrogância e continue numa situação ruim que você está vivendo ou piorando, né? Porque se não tomar uma atitude, não vai. William, vender, né, não está simplesmente só ligado a valor, né? Por exemplo, além, né, da a mecânica da mente, o forte é a mentoria em grupo.
Mas tem donos de oficina que o nível técnico dele ou a estrutura física dele é maior, mas ele me contrata para ajudar ele, e ali entra assim de uma maneira, ele paga, e olha que o ticket para fazer um individual comigo um pouquinho mais aprimorado tem um valor que, se eu falar aqui, vai ter muito dono de oficina que vai falar assim, você tá maluco que alguém te pagou isso? Aí eu falo, maluco é quem quer continuar sofrendo e morrer com a sua oficina, morrer com o seu sonho. Para você mudar a história, às vezes não tem preço. E o valor que foi investido, depois que ele começou a solucionar os problemas da oficina dele, ele falou assim, Eduardo, se você oferecesse 3 vezes mais, eu pagava. Então, assim, tá ligado ao dinheiro? Se você tem uma crença, né, ruim sobre dinheiro, se você enxerga o dinheiro de maneira ruim, é justamente um dos fatos que está levando você a não estar bem financeiramente. Mas para a gente reverter isso, vendas é a melhor coisa que existe na face da terra. Você quer ver William, não perde o fio da meada. Você quer ver um vendedor, que é o vendedor dos vendedores? Jesus. Você tá maluco, Eduardo? Jesus é vendedor? É. Ele nos vende a ideia de que se seguir ele, se seguir a metodologia dele, ele vai nos levar para um lugar onde não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter. E a gente vai viver lá para o resto da vida. A promessa dele, a venda dele é essa. E aí eu aceito, sigo ele, sigo o método que ele propõe. Onde é que está esse método? Dentro da Bíblia. Aí você vai aplicando e você vai viver num local onde não tem o sofrimento que a gente sofre hoje, não vai ter as dores que a gente sofre hoje, a gente vai viver num local maravilhoso. E o inimigo? O inimigo também vende? Vende, e vende muito bem. Só que ele engana você. Jesus te faz uma proposta de venda verdadeira e o inimigo faz uma proposta de venda mentirosa, né? De que lá vai ter bebida, lá vai ter mulher, lá vai ser legal. O céu é muito chato. Oh, né? É aquele negócio, não, lá é pagode, é festa, é alegria. Aí na hora que você chega lá, aí ele fala assim, meu, mas não foi nada disso que você me propôs. Você falou que se eu ficasse com os amigos bebendo e fazendo mofarra, não sei o quê. Não estou falando nada contra isso, né? Mas dependendo o seguinte, né? Que às vezes a bebedeira ela pode levar. O uso dos entorpecentes pode levar. Aí sim pode caminhar, que é a hora que chegar lá. E outra, aceitou a venda, comprou a ideia, depois que chegou lá para usufruir do produto, William, não tem mais volta. Não tem a chance de voltar e falar, meu, eu não quero mais a proposta do inimigo, eu quero a proposta, né, do Criador. Não, não dá. Então, assim, venda é justamente isso, é você entregar algo de valor e receber algo de valor, mas de uma maneira totalmente diferente. Certo, William? Você ia fazer um comentário, eu atropelei e saí correndo igual um louco aí. Não, não tem problema. Eu só ia falar que vou emendar aqui um comentário e a pergunta já. Você falou de o valor que você investe, não sei o quê. Uma coisa é o preço que você paga e outra coisa é o valor que você está investindo. Lembra que a diferença de preço e valor? Tem coisas na vida que, indiferente do valor, do preço, você dá valor àquilo e você paga. Se sua mãe estiver passando mal, você não vai tirar dinheiro de qualquer lugar pelo valor que ela tem por você para pagar qualquer tratamento que precisar. Isso é diferente. Aí outra coisa. O telhado da sua casa quebrou. Depois eu ponho um balde d'água aqui, depois eu arrumo isso aqui, porque agora eu não posso pagar por isso. Isso é preço. Você só tá. E como que a gente pode. Você pode dar um exemplo bem simples, de uma abordagem simples que você faz com o cliente para poder vender? Como que você faz assim um processo simples de venda com os clientes da Tagma? O dono de Sim, oficina que assim, hoje a gente falou, essa semana é especial vendas. Então vamos dar um exemplo simples para ele de como já pelo menos começar a mudar. vamos sim, vamos falar antes aí, né? Tem o meu amigo Jefferson também fez um comentário aí. É uma pessoa extremamente aí, ó, empenhada, né, na busca do conhecimento. É um técnico altamente capacitado, mas ele se treina muito também para outras atividades.
Ele é um chefe de oficina e sonho de consumo eu brinco muito com ele. Eu falo, meu, você é o sonho de consumo de muito dono de oficina. Então, a pessoa que hoje, né, recebe aí os seus serviços é um cara extremamente feliz porque é muito empenhado e dedicado. Olha só, né? Agora, o que que fez esse cara isso, né? Ele se vendeu. Ele se vendeu ali com aquela proposta de que ele ajudaria a empresa a ter grandes resultados. É venda. E está honrando com isso. A promessa está sendo cumprida porque os resultados da oficina onde ele trabalha é extremamente importante, né? Então vamos lá, William, você falou aí, né, a respeito de uma dica, né, que o dono de oficina pode estar aí fazendo para melhorar o atendimento ao cliente e automaticamente fazer uma venda bacana, né? Eu vou falar algo que eu aprendi, né? A gente começou a organizar a oficina, mudar o layout dela, colocar piso, né? Organizamos, tiramos todas as bagunças ali, a gente foi organizando, isso é uma, né? Aí tinha um outro ponto, né? A apresentação de quem faz a recepção ali do cliente. Então, o que que eu fiz? Simplesmente, eu, eu e tinha assim, eu estava bem apresentável, mas, meu, eu tinha eu gostava tanto de um tênis, né, um Mizuno, só que ele não estava muito bem apresentável. Ele estava bom, ele estava praticamente, só que ele estava sujo. Porque conforme você vai andando, meu, mas era um tênis tão confortável e eu não me atentava. É por isso, é aí onde eu vou falar. Ó. A chave para o dono de oficina melhorar aí, já usar como uma estratégia, é simplesmente o seguinte: estava bem apresentável, mas o tênis, né, estava de uma certa forma chamando a atenção de uma maneira inadequada. E um amigo meu, né, ele chegou e falou assim: Eduardo, se você realmente quer, né, eu estou vendo que você está fazendo mudança aí, mas acho que isso daqui complementaria para você melhorar e já fazer um atendimento legal e poder fechar uma venda legal. Meu, troca esse tênis, velho, pelo amor de Deus. Aí na hora, assim, eu só tava olhando o conforto, eu não tava olhando o estado dele. E eu falei, putz, grilo, eu gosto tanto desse tênis. Ele falou, muda. Meu, naquele dia eu saí da oficina, comprei 2 pares de tênis, né, novinho, com detalhes ali, laranja e preto, porque a Tagma utiliza dessas cores, e eu mudei. E ali, assim, agora, por que que eu comentei sobre isso, William? É para avisar para o dono de oficina o que que é, que tem alguma coisa que de uma certa forma ele não está percebendo e que pode impedir ele de complementar um atendimento com excelência para que possa fechar uma venda e nisso ele melhorar, né? Sair ali que nem o mate, para sair do valor dos R$ 30 para trocar uma pastilha para 300% a mais, né, de mão de obra, sem que o cliente reclame, sem que o cliente questione, né? O que que é? O primeiro ponto o dono de oficina pega alguns amigos, fala assim, meu, se eu mudasse alguma coisa ou em mim, ou na minha característica, no meu jeito de falar, na minha vestimenta, na minha oficina, para que mudasse, para que você enxergasse melhor, o que que é que você faria? O que que é que você me diria? Aí, meu, você vai ver que vai ter pessoas que vai falar coisas que às vezes estão na sua cara e você não está vendo por conta do dia a dia. Então, toda mudança que você faz dentro da sua oficina desperta a atenção e melhora. Então, isso daí pode ser uma possibilidade de você já dar um start sobre vendas. Teria muitas outras, William, né, que a gente poderia estar falando. Eu falei isso daí, assim, é um tópico simples, né? Uma situação simples que às vezes está na cara, está ali, ó, está gritando, não está vendo. Às vezes o fato dele mudar um pouco a aparência dele, né? Isso daí já aconteceu na mentoria da Mecânica da Mente. Tinha um dono de oficina que ele literalmente parecia um mendigo andando. Sabe aquela roupa que o pessoal fala que é o mecânico raiz, né? Toda suja, roupa à mão, toda suja de graxa. A calça que se você tirar e deixar ela em pé, ela fica, né? De tanta sujeira. Então, assim, infelizmente ele estava nesse nível por uma série de fatores, porque muitas coisas, né? Aí é onde eu entro. Dono de oficina, a sua oficina, no estado que ela está hoje, reflete muito quem é você por dentro, tá?
nossa, meu, será que é isso? Então, é sim. Se você for analisar, precisa arrumar muita coisa dentro de você aí para que as coisas possam estar acontecendo, né? Então, William, tem muitas coisas que dá para você fazer. Você pode dar um presente para o cliente, por que não? Né? Executou o serviço ali, você dá um presente, né, para ele, né, um agrado, e você pode pedir para ele indicar alguns amigos. Você pode, para melhorar uma técnica, você pode pedir para as pessoas que você já vende, né, indicar outros amigos aí, né? Isso daí geralmente acontece de livre e espontânea vontade. Agora você pedindo para que eles indiquem, né, o seu serviço também é uma técnica, né, entre outras, meu Deus. Tanto que assim, a gente tem lá 16 estratégias de vendas na área da reparação automotiva. É uma aula que existe dentro da mentoria da mecânica da venda. 16 técnicas de vendas dentro da área da reparação automotiva. Só que não tem só isso, não, tem muito mais, certo, William? É isso aí. Lu, a gente vai encaminhando hoje por fim desse especial de vendas. Bora, né? Vamos deixar a reflexão para os donos de oficina que estão nos ouvindo aí. Qual que é a frase desse podcast de hoje? Para eles Ó, pensarem, né? Um pouquinho, já começar a pôr em prática, refletir. eu acho que eu terminaria com essa reflexão aí que, por sinal, vamos dar o crédito, né, para a pessoa, senão a pessoa vai achar que é minha essa frase, né, e não é. Acho que um dos caras mais experts de vendas aí, né, que é o Flávio Augusto, é muito conhecido, né, já foi dono do Orlando City, dono de uma grande escola de inglês, então é um bilionário aí, e a estrutura, a base dele é vendas. Então, justamente essa frase que a gente fala, se não está crescendo, está morrendo, é atrelado a Flávio Augusto, um dono de oficina. Se você não está se movimentando na direção certa, se você está ali, né, empacado, tá achando que você está ali, né, estagnado, saiba que você não está estagnado, não está empacado, você está morrendo, a sua oficina está morrendo. Então, assim, tá, sabe quando o negocinho lá, né? Ele está diminuindo. Se você não abrir os olhos para vender o seu serviço de maneira melhor, correr, pedir ajuda, ir para uma UTI, a mecânica da mente pode ser considerada uma UTI, né? Mas que a gente vai conseguir ressuscitar aí e trabalhar de uma maneira muito legal para que você possa. Então a reflexão é: se você não está crescendo, você está morrendo. Fechou, William? Fechou! Gente, quero agradecer a todos os donos de oficina que estão aí hoje, todos os donos de oficina que nos acompanham às 7h15 da manhã, toda terça e toda quinta. Quero agradecer o Edu por todo esse conhecimento que ele passa para a gente. E é um prazer estar aqui passando, né, fazendo essa entrevista com o Edu, tirando, porque eu aprendo muita coisa todo dia também com ele, que eu aplico no nosso negócio digital. Cada dia é uma evolução. E se você está aqui, já saiba que você está à frente de muitos outros donos de oficina que estão aí acomodados, que estão o quê? Morrendo. Daqui a pouco você vai estar aí sobrevivendo, aceitando as mudanças que estão acontecendo, que cada dia a mudança é muito rápida hoje em dia, e quem está acomodado está aí. É. Vai estar fadado a morrer, né, Edu? William, para mim também é um prazer imenso, né? Às vezes eu fico até, eu sou muito emotivo e assim não tem o valor que eu recebo da mentoria não paga as mensagens que eu recebo de volta do dono de oficina, ou às vezes até do familiar do dono da oficina, né? Retornando, como ontem eu recebi uma mensagem do Jurandir que eu encaminhei no nosso grupo, tá? Eu ainda não ouvi, mas Aquele eu já imagino senhor, que seja. aquele senhor de mais de 60 anos que está mudando a oficina dele. Ele me mandou uma foto com outra roupa, com um tênis claro, com a capa no carro, e ele falando assim, agradecendo primeiramente a Deus e agradecendo a nós, né, porque nós somos um time, né, não é o Eduardo, por ter a oportunidade de trazer esse conhecimento que ele até então não estava enxergando.
Então, ele com 60 anos, ele está mudando a oficina dele, ele está trazendo melhorias, ele já está conseguindo ter resultados, mas o resultado maior que ele está tendo é dentro dele. O resultado maior é dentro dele. Então, assim, é algo impressionante que não tem preço, né? É o que nos motiva. Então, por isso que a gente está aqui. Para mim é um prazer também estar fazendo isso. Agora vou eu partir para o meu treinamento, porque eu entro às 9 horas lá, já vou só pegar minha mochila, pegar os meus papéis aqui, que sempre eu faço a anotação, e correr para lá para a busca de conhecimento, para poder estar derramando não só na Tagma, quanto para a mentoria, e para quem quiser também estar junto com a gente aí, terças e quintas. Certo, William? Aquele Certíssimo. abraço, dono de oficina, Gente, fica com brigadão. Deus. Ótimo dia para vocês, Deus abençoe. Bora vender, que hoje é dia de vender. Todo Todo dia dia. é dia de vendas. Valeu!